Então, as eleições acabaram, né? As eleições terminaram em novembro, foi a última eleição, foi o segundo turno, né? Para a disputa presidencial. E o que eu estou vendo muito é as pessoas ainda continuam naquela rincha, aquela briga por causa de um presidente e outro, né? Por causa de um político e outro. Então, ainda o povo continua brigando por causa da política. E enquanto esse povo continua brigando por causa da política, o povo esquece de cobrar aqueles políticos que foram eleitos. Então, eu não sei o porquê que o povo teima em defender esses parasitas. Esses parasitas só servem para uma coisa, é roubar nosso dinheiro. Seja o político A ou seja o político B, nós temos que cobrar, não defender. Não podemos idolatrar político. O povo até esqueceu do próprio Jesus Cristo. O povo esqueceu até do próprio Deus. Eles só lembram dos políticos, eles idolatraram os políticos. Eles ponharam os políticos acima de Deus. O povo não lembra mais que tem Cristo, que existe um Deus acima desses políticos. O povo só quer saber é de brigar por político. Seja você evangélico, católico, espiritista, maçom, independente da tua religião, ubandista, você tem que lembrar que você não pode defender o político, você tem que cobrar o político. Agora não adianta, aquele que perdeu, perdeu. Agora está na hora de nós cobrar aquele que ganhou. Não adianta nós ficar de rixa e briga com nossos irmãos e idolatrar os políticos. Não importa o qual que ganhou ou o qual que perdeu. O importante agora é nós lembrar de se unir e cobrar aquele que ganhou. O povo tem que lembrar que os políticos trabalham para nós. Os políticos ganham nosso dinheiro. São nós que pagamos eles para estar lá roubando de nós. Seja político A, seja B, vocês acreditam que exista um político honesto nesse país? Vocês têm certeza que existe um político honesto neste país? Para mim, desde o momento que uma pessoa entra para a política, ele já está com segundas intenções. Eu vou ser realista para vocês. Na minha forma de pensar, o político não é mais um parasita que suga o sangue do povo. Então nós temos que lembrar que tem muita gente que está ganhando um salário mínimo, não consegue manter nem o aluguel de uma casa, não consegue manter a cesta básica, porque o nosso salário é uma vergonha nesse país. E daí esse pessoal ainda tem tempo, tira o tempo para brigar por causa do político, para idolatrar político. Lembre, meu povo, lembre o seguinte, que nós temos que idolatrar é Deus, não político. Agora eu vejo brigam por causa do Bolsonaro, outros brigam por causa do Lula, uns dizem que o Bolsonaro é um anjo, é um Messias, outros falam que o Lula é um anjo, é um Messias, é o pai dos pobres, etc. e tal. Eu falo sinceramente para vocês, independente para mim de quem ganhou ou de quem perdeu, eu quero mais é cobrar esses políticos que estão no poder. Porque eles estão ganhando meu dinheiro, eles estão sugando o meu suor. Eles estão como parasitas que eles são, roubando o meu dinheiro, sugando o meu suor. Eu trabalho dia e noite para ganhar um salário mínimo. E a maioria desse salário vai tudo em imposto. Sobra muito pouco para a cesta básica. Porque aí tem o aluguel, tem a luz, tem a água. O que vai sobrar? Tem o gás. Se você tiver uma criança, essa criança vai passar fome. Você não vai conseguir comprar nem as fraldas para essa criança com salário mínimo, um salário vergonhoso que é esse do nosso Brasil. Aí ainda você vai me defender político? Ainda você vai me dizer daí que político presta? Que tem um político bom? Pensa nisso, se você ganha um salário mínimo, você não tem nem o direito de casar, porque se você casar, você deixar alguém passar fome. Se você tiver um filho, então piorou, né? Se tiver dois, aí você foi mesmo um oi pro laço, né? E daí ainda você está tirando o tempo para defender político. Vamos ter um pouco mais de vergonha na nossa cara e vamos cobrar mais esses políticos que estão roubando de nós. Vamos cobrar mais esses políticos que ganharam e vamos esquecer aqueles que perderam. Porque se aqueles perderam é porque a maioria votou naquele que ganhou. Então vamos respeitar a maioria do povo, que é aquele que votou nos políticos que ganharam, e vamos cobrar, vamos ficar de olho aberto, vamos esquecer as rixas, vamos deixar de lado. E vamos lembrar que nós somos um povão, nós temos que cobrar o político, nós não podemos defender o político. Porque enquanto você está ali defendendo o teu político de estimação, eles estão lá roubando de nós. Quando você está idolatrando o teu político de estimação, ele está lá roubando de nós e rindo da nossa cara. E daí você vai continuar aí defendendo ele? Está na hora de nós se unir e cobrar o político que ganhou. Ficar esperto, se ele errou, nós tira ele lá. Se aquele político que ganhou cometeu um erro, nós temos que se unir para derrubar ele.
Agora, o que nós não podemos é ficar defendendo o político. Nós não podemos ficar defendendo o parasita que entra só para roubar nosso dinheiro, para ganhar nosso dinheiro. Nós ganhamos uma mixaria. A maioria desse povo brasileiro, 90%, não chega nem a ganhar talvez um salário mínimo. É uma vergonha. São um escravo num país tão rico como o Brasil. Até os próprios escravos, quando eles eram escravos, antes da abolição da escravatura, eles pelo menos tinham um lugar para morar, eles tinham um prato de comida para comer. Hoje o que nós temos? Se nós comer, não pagamos aluguel. Se nós pagar o aluguel e comer, não pagamos a luz, nem a água, nem o gás, e muito menos a internet. E ainda tem gente que tira tempo para ficar defendendo político. Nós temos que criar mais a vergonha na nossa cara e cobrar esses caras que ganham para roubar o nosso dinheiro. Esse cara que nós pagamos com a mixaria que nós ganhamos, com o salário mínimo que nós ganhamos, que é uma vergonha aqui no Brasil, que é uma vergonha num país tão rico a gente ganhar tão pouco. Nós devemos pegar e se unir para cobrar mais esses políticos. Nós temos que ficar mais em cima, mais de olho neles. Porque enquanto nós estamos brigando, eles estão roubando. Então, o que vocês acham de nós parar, ou seja, deixar as desavenças de lado e cobrar esses caras que ganharam? Vamos parar de idolatrar eles, vamos cobrar mais, né? Essa é a minha humilde opinião. Aí, se você gostou, curta, se inscreva no canal aí e deixa teu comentário. Seja ele bom ou ruim, aí inscreve aí no canal e deixa o like. E se você tem a minha opinião, a mesma opinião minha, bora lá. E se você não tem uma opinião igual a minha, eu respeito a tua também. Independente do teu lado político, independente da tua religião, eu respeito a tua opinião também. Cada um tem sua opinião. Nem teria como nós sermos todos iguais mesmo na forma de pensar, né? Então, cada um tem uma forma de pensar. E essa é a minha forma de pensar. Agora eu quero saber a tua forma de pensar. Então, comente, critique, apoie, mas comenta aí para mim saber a tua forma de pensar. Então, um abração aí para todos vocês e ficamos todos com Deus aí, né? Um abraço.